Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista e professor. Existe um conjunto de possibilidades de onde você está assistindo a este vídeo agora. Talvez você esteja vendo conteúdo na biblioteca online do Cannon College, ou você está vendo esse vídeo no IGTV também do Cannon College, ou ainda você está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube. Seja lá qual for a origem, como você chegou aqui, eu sou Armando Vernalha Júnior e anteriormente a este vídeo eu fiz um dedicado à ideia da importância do estudo de artes, porque é importante a gente ter repertório. Então dá uma chegada nos vídeos anteriores, ou da biblioteca do Cannon College, ou do IGTV do Cannon College, ou aqui do canal no YouTube, se você está no meu canal, e localiza esse conteúdo que é complementar ao que a gente está falando aqui. A ideia era por que é importante estudar artes, por que é importante a gente beber de outras fontes que não só da fotografia. Então, o que a gente pode aprender, de repente, da pintura, da música, do teatro, da arquitetura, do cinema, de variadas outras formulações artísticas que podem ser do nosso interesse para além das fronteiras da fotografia, que já tem muita coisa para conhecer, né? Já são quase 200 anos de história da fotografia, então tem muita coisa para pesquisar na história da fotografia, mas indo além, existem todas as outras artes. De tudo aquilo que tem em termos de períodos artísticos, eu queria trazer uma influência específica da minha fotografia, que é da história das artes que veio parar na minha fotografia, para mostrar para vocês um pouco dessa mecânica. Existe um período artístico chamado de romantismo, eu estou até com um livro aqui em cima, vou mostrar um exemplo ou outro para vocês. O romantismo, ele brotou para o mundo ali em torno do ano 1800, então a gente já tem mais de 200 anos. A fotografia nasceu um pouquinho depois disso, né? Primeira fotografia feita lá pelo Joseph Nicéphore Niepce em 1826. Então a gente está falando desse período aqui, a fotografia está para nascer. 1800, final dos 1700, 1800, está brotando essa corrente que é artística e filosófica para o mundo, conhecida como romantismo. A gente não está falando de romantismo no sentido assim de uma balada romântica de um cantor ou cantora pop da música atual, que também é romântico, mas a gente está falando de um romantismo no sentido de ideais românticos. Esse momento filosófico era de uma ideia de você abraçar certas causas com paixão, você abraçar certos ideais com muita força de vontade, com acreditar muito grande naquilo que você estava fazendo. O romantismo nas artes, ele acaba levando um pouco de um caráter um pouco heróico, de abraçar causas e lutar revolucionariamente por essas causas. Muita gente diz que a Revolução Francesa, por exemplo, é uma revolução recheada de ideais românticos. O romantismo nas artes carrega um pouco desses ideais filosóficos para dentro da sua produção artística. A gente vai ter muitos exemplos na música, por exemplo, se a gente pegar a música erudita alemã do período, com compositores como Brahms, Beethoven, são compositores do período romântico. Na pintura, eu até deixei alguns nomes separados aqui para de repente não esquecer ninguém, mas o Caspar David Friedrich, que é quem pintou esta obra que está na capa desse livro, William Blake, o Goya, William Turner, esqueci de alguém? Eugène Delacroix, tem variados pintores do período romântico. E existia teatro no período romântico, existiam outras formas artísticas. Vamos ficar aqui entre a fotografia e a música, que é da onde eu busquei algumas influências, alguns recortes específicos e embuti isso dentro da minha fotografia. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Por exemplo, um tema comum dentro do romantismo, aqui a gente tem um pintor chamado Henri Fuseli, ou Fuseli, não sei a pronúncia, tá, gente? Desculpa, mas ele tem uma pintura aqui chamada O Pesadelo. Um tema comum das pinturas e da música do romantismo era essa coisa um pouco transtornada, um pouco
até deprimida, triste, questionadora de se a vida vale a pena. Esse tipo de valor filosófico permeia muito da obra do romantismo. Outra pintura que o viajante observa um mar de bruma. Aqui a versão inteira da pintura do Friedrich, que eu não sei também se é Friedrich ou Friedrich, traz um outro tipo de coisa que já não é assim para baixo, não é consternado, é esse personagem um pouco mais heróico diante de um grande horizonte, né? Nossa, aquela terra a ser desbravada. Então esse heroísmo de um personagem ou de um conjunto de personagens e esse apequenamento, esse encolhimento de alguém que sofre com um pesadelo, com uma angústia. Esses dois temas eles estão presentes na obra do romantismo, entre outros temas, mas esses dois são meio frequentes. Você encontra esses transtornos, esta coisa um pouco pesada na música do romantismo, e você encontra também essas coisas heróicas, essas manifestações meio retumbantes de heroísmo, movidos a ideais. Esses dois fatores presentes nesse período artístico e filosófico que é o romantismo, eu puxei para minha fotografia e eu queria mostrar algumas fotos para vocês, e aí eu vou falando um pouco em cima de algumas dessas situações. Vocês estão vendo um conjunto de imagens e dá para reparar que às vezes eu posiciono o personagem de uma forma mais heróica, mais desbravadora, por outras vezes eu posiciono o personagem um pouco mais cabisbaixo, meio cercado por uma sombra. Esses fatores, essa forma de mostrar, eu gosto muito desse personagem solitário na fotografia, essa pessoa que tem um horizonte a desbravar ou que tem lá os seus medos e os seus dilemas a enfrentar. São formas fotográficas em que eu busco valores do romantismo para dentro da minha fotografia. Se vocês dão uma olhada lá de repente no meu Instagram, tem muitas vezes essa situação de um homem, de uma mulher solitários ou um pouco mais heróicos diante do horizonte, ou um pouco mais apequenados, um pouco mais encolhidos diante das dores da vida. Eu acho que é uma maneira de comunicar fotograficamente essas duas coisas que são parte do nosso dia a dia. O nosso dia a dia é assim, nós temos um momento feliz em que a chamada potência de agir, né? a nossa vontade de viver aflora, porque você fala, nossa, hoje deu tudo certo, eu consegui fazer um trabalho muito legal, o cliente gostou das fotos que eu mandei, você se sente melhor, você se sente mais heróico. Por outro lado, tem aquele dia em que dá tudo errado, você planejou uma sessão de fotos e choveu, e deu um problema na sua vida qualquer, você teve um problema lá com o seu carro, ou sei lá, uma coisa mais triste aconteceu na sua vida, ou seja, uma perda, um problema no seu emprego. Estas coisas que são as apequenadoras, que fazem a gente pensar se a vida vale ou não vale a pena, se a vida está sendo justa conosco ou não. Nesses momentos de questionamento, essa via um pouco mais deprimida da arte do romantismo nos dá um caminho estético de como mostrar essas sensações. A música tem formas de ser feliz e triste, você tem escalas maiores e menores, você tem notas que comunicam certos valores, assim são as cores, você tem cores que são mais frias ou mais aquietantes e outras que são inquietantes ou mais quentes. Então as nossas escolhas elas circulam nessa gangorra que é a vida. A vida é uma grande alternância de coisas boas e ruins, né? Ninguém vive só na festa, ninguém vive só nos momentos bons, e também a gente não vive só na miséria, na desgraça. Nós temos essa alternância, toda a vida humana vive dessa alternância, e eu acho que um período artístico que mostrou essa alternância bem, que mostrou as grandes paixões e como nós nos apaixonamos por ideais e lutamos por ideais. Um período artístico que mostrou isso bem foi o romantismo. Assim, ele é uma grande lição para dentro da minha fotografia e que eu gosto de puxar. E aí eu deixo a reflexão para vocês. O que das artes vai parar dentro da sua fotografia? Quais fatores, quais valores, quais coisas estão na sua fotografia que vieram de momentos artísticos dos mais variados, seja do cinema, da pintura, do teatro? Quais são os valores das imagens que você produz?
com essa reflexão que eu deixo vocês. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista e professor. Joga lá o meu nome num buscador e aí você me encontra nas redes sociais. Até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.